Entra aí, gente. É de boa, mano? É susto, pô. Entra aí. Cheguei. O Bruno sempre foi muito diferenciado. Primeiro ele saiu com a dança, daqui a pouco o Bruno saiu com o desenho. Ele aprendeu a música. Uma coisa foi chamando a outra. O Bruno, ele tem alguém conversando, tá? E ele vai e escreve. A música é algo que a gente não pode colocar fronteiras. Entendi. Sabe? Uma hora vai servir para alguém. Ele vai desbravar o mundo. Mas ele tem que saber que existem limites. Que a vida nos dá limite, sabe? E esse limite ele vai ultrapassar alguns e alguns não. A gente tem que também perder. A gente não tem que só ganhar. Uma coisa que o mundo evangélico ensina, que eu fico... Posso falar boladão igual tu? Fica boladão, né? Não ficar... É isso, é que todo mundo vai vencer. Não, nem todo mundo vai vencer. Às vezes uma perda vai te ensinar a ser muito melhor do que você era se você vencesse. Porque o Bruno tem um ego. Não sei se é ego que eu chamo ou se é certeza de quem ele é. Ele tem uma certeza assim de quem ele é. Então eu tenho que administrar isso. Isso aí eu me preocupo. Bione tem essa carta na manga de ter tido essa parada de ser artista muito cedo. Eu fico imaginando ele daqui a 10 anos. Eu comecei a fazer rap muito cedo, mas eu era sozinho, não tinha nem internet. Eu tinha que assistir os cantores de rap na minha época, que eram Gog, Câmbio Negro, que eram minhas referências. A gente tinha que aprender assistindo mesmo, vendo. Como o Bruno é muito novo, ele está encontrando muitos conflitos nas escritas e tudo. Ele quer ser melhor, mas tem um limite, né? A gente tem que ser o que a gente é. Ele foi ensinado quando pequeno ali na praça ali da 10. Caiu, levanta, Bruno. Não deu certo nisso aqui? Se vira nos 30, vai dar certo em alguma outra coisa. Você vai se descobrir alguma outra coisa. Ele é a minha real inspiração, minha primeira inspiração para tudo e minha primeira referência. Já fazia rap, desenhava, grafitava. Então, tipo, perguntava pra ele, como é que é isso? E minha tia ficava falando, nossa, tem que ver o Bruno. O Bruno tá dançando, o Bruno não pode ver. O Bruno tá dançando que nem fulano, tá dançando. Mas ele só tinha 3 anos de idade, velho. 3 só. Aí, beleza, eu falei, velho, vou ver isso aí. Aí, beleza, botamos uma música lá e o bicho começou a fazer o footwork e tal. Eu falei, caraca, velho, como é que esse moleque tem essa noção de ir ritmo em cima e tal? Eu falei, caraca, massa. Pensei que ele ia ficar muito nessa vibe só da dança, né? Aí, depois de um tempo, ele, mano, eu escrevi uma parada. Aí eu também tenho uma banda de rap e tal. Aí me mostrou, falei, oxe, Bruno, a letra tá massa, a letra tá da hora e tal. Falei, pô, continua, velho, vai lendo tal coisa, vai se informando. Então, tipo, hoje mesmo, quando eu cheguei aqui, ele começou a rimar ali, eu falei até pro Derek.
Falei, mano, que letrão, pô, do bicho. Que avanço, tipo, rápido. A gente tá caminhando para um experimento, acredito, assim. A gente tá caminhando por umas pré-produções e arquitetando já uma gravação mesmo, profissional. Boa hora pra escrever um hino, bom momento pra dizer o que eu sinto. A brisa, a vida, sinta. Escute os sons dos carros na avenida. O barulho da chuva te agride. É o caminho pra fugir da crise. Mas que crise? Vinde a mim, inspire e respire. Tire o S de crise, crie. O Bruno, na realidade, ele se mostrou uma criança muito forte, muito bonitinha, assim. Quando eu adoeci, a minha maior preocupação era de como ele iria ficar, porque eu fiquei com 35 quilos, eu não estava mais andando, eu tinha que ser levada no colo, e eu via no olhar do Bruno muita tristeza. E ainda assim, o Bruno tentava cuidar de mim. Ainda assim, do jeito dele, né? Que ele tinha o quê? Tinha 8 anos, filho. Uhum. Quando você ficou doente, tinha 6, e quando ficou mais doente, eu tinha 7. Tinha 7. Eu sempre fui o homem da casa, tá ligado? Então, a minha mãe, ela não sabia que ela tinha essa doença. Então, ela ia pro banheiro, desmaiava, quem tava lá pra cuidar, quem tava lá pra, sem ela pedir, pegar água, saber o que fazer, era eu. Me transformei homem porque não tinha tempo pra ser menino. Mas essa é a minha realidade, eu não tinha tempo pra ser menino. Eu tinha que falar, caraca, mano, olha meu futuro, eu tenho que ir pra escola. E daqui a uns anos chegar, mãe, aqueles 20 mil lá, essa é a senha, pega. É tudo pra minha mãe, velho, é tudo pra minha mãe, de verdade. Tudo pra minha mãe, tipo, faria tudo por ela. Ela é a mulher mais forte que eu já conheci. Ele foi meu único motivo de lutar, porque eu tive uma pneumonia muito violenta. E foi o único motivo para eu lutar para ficar viva. Foi ele. Aí quando eu olhava pro meu filho, eu falava, não, eu tenho que ficar viva por causa desse menino. Teve um dia que o médico liberou o Bruno para entrar no hospital. Parece assim que me deu um ânimo, assim, sabe? Eu falei, cara, olha o tamanho do meu filho, eu tenho que lutar. Quando veio a notícia de que eu era soro positivo, eu não assustei. Comecei a tomar o coquetel e comecei a criar forças pra estar do lado do meu filho, sabe? Melhor coisa da minha vida.
Talvez seja por isso que eu sou prisão máxima, assim. Nossa, máxima. Quando eu era criança, mais precisamente no final da década de 80, eu tinha uma referência de homem negro bem-sucedido, que era o Michael Jackson. De alguma forma eu via nele uma possibilidade de melhora. E aí na década de 90 ele ficou branco. E aquilo foi muito confuso para mim como uma criança negra que tinha um homem negro como referência. Em muitos estados do Brasil, você chegar a ter 16 anos sendo um menino negro, já é uma vitória, porque você morre antes disso. Você é assassinado antes disso. Essa coisa de se espelhar e de não viver como um vampiro no Brasil, porque a minha opinião pessoal é que o negro viveu muito como um vampiro no Brasil porque ele não via a imagem dele refletida. E ter um menino negro com 15 anos que está estudando e trabalhando ele mesmo para ser uma pessoa melhor já é muito bom. Eu acho que a gente fala muito dos nossos sonhos nas nossas músicas e não da nossa realidade. Os nossos sonhos, eles embebedam a gente, né? Eles deixam a gente loucão. E aí vem a realidade. Tu tem que trampar, tu tem que isso, tu tem aquilo outro. Mas é importante continuar o trabalho, é importante trabalhar, sempre trabalhar. E no momento a prioridade dele é essa, é dar certo. Então ele tem 5 anos, 6, 10 anos para fazer isso, tranquilo, e ele ainda vai estar jovem. Ele vai descobrir muita coisa, embora ele já saiba bastante coisa de música, ele vai ver que isso é um universo sem fim. Quanto mais a gente navega por esse universo, mais coisas a gente encontra. Brasília nasceu de um sonho, né? Então o sonho tem que acontecer. Acho que o sonho tem que rolar. E a gente tem que sonhar sem limite. Sonho é sem limite, mano. Verdade. Porque você não pode limitar seus sonhos. E eu acho que eu meio que fiz com que minha mente entrasse isso na minha mente. Assim, que hora dessa o Bruno vai seguir a vida dele. E eu acho assim que uma hora vai acontecer. Tem que acontecer. E é necessário acontecer. Aí vai ser a hora que eu vou dizer assim: o que eu ensinei, vamos ver agora se vai dar, se deu certo ou não. Sabe? Vamos ver se valeu a pena ou não. Mas eu também não tenho medo não. Se nada der certo, a gente já tá fazendo muita coisa, já tá descobrindo outras paradas. Sim, eu acho que o Bruno ainda vai se descobrir muito. Muito, muito. Não tem pra que a gente ficar triste, velho. A gente não tem motivo pra ficar triste, não. Minha mãe tá aqui do meu lado, tá viva. Eu já tive muito motivo pra chorar. Não tenho mais motivo pra chorar agora, é só alegria e vamos pra cima. Alô, som. Tá ouvindo? Testo. 1, 2, 3. Vamos fazer um ensaio e eu vou gravar pra ter os áudios do ensaio. Fazendo bem sem atrasar ninguém, quem sabe faz na hora, quem sabe vai além. Fazendo o meu sem atrasar ninguém, quem sabe faz na hora e não espera por ninguém, não. Fazendo o meu sem atrasar ninguém. O Bruno dando certo, e tem várias formas de dar certo, não é só uma, ele vai automaticamente gerar uma possibilidade na cabeça de outros garotos como ele. Nova madrugada, eu subo a escada e escuto um som envolvente, nossa boa essa parada, e descobri que o som
era do Bill N, meu arranha-céu. Tô surpreso, o cara tá indo bem zaço, mandei o beat pra ele há pouco tempo e ele já enquadrou no beat ali, já tá fluindo. Tá muito bom, viu? Tá muito bom, superou minhas expectativas. Trabalhando desde os 15, pra daqui a 10 anos dar um belo futuro pro Ratinho, fé! Nós voltamos, não acreditaram no que viramos, não poderia ter mais luz, realmente foi insano, essa luz veio de cima e não estava nos meus planos, talvez sejam os anjos, arcanjos, há muitos anos e anos, antes diziam que era sorte de principiante, viram que viramos e disseram, vá pra bem distante, e então tão distante nós viramos grandes. Nova madrugada, eu subo a escada e escuto um som envolvente nossa boa essa parada e descobri que o som era do Bill N. Meu arranha-céu é o melhor som de morar, pode pá. Se chama Dope, não são muitos que podem me visitar. Esse é meu filme, Elden me fez ator. Pai sempre, Daddy Spike, ele direcionando a vida em 120 frames. Falo o que vejo, falo demais porque eu vejo muita coisa. Meu sonho é terno da Armani, joias caras, lucrando ao lado da minha bela moça. Porque meu som é peso, ele balança, balança como o movimento da minha dança. Não cansa, não cansa, corre, corre, porque eles não podem te alcançar. Quem não é visto não é lembrado, por isso eles se lembram de mim. Trabalhando desde os 15 pra daqui a 10 anos dá um belo futuro pro Ratinho, fé. Fazendo o meu sem atrasar ninguém. Quem sabe faz na hora, não espera por ninguém. Fazendo o meu sem atrasar ninguém. Quem sabe faz a hora, não espera, vai além. Fazendo o meu sem atrasar ninguém. E vai além. Você só passa na mão e passa rasgada, que sem terror nenhum. Brilhando mais que as joias do quadro, brilho divino é
é claro, por rima, sujeira, lavo da lama. A mais survival, diamante, fui lapidado, pisante, limpo. É claro, eu sou café, queimando a língua de todos que duvidaram na fé. Nunca duvido de um preto com bom papo, determinado e pela música escalado, escalando montanhas várias. Tempo quente ou gelado, chegar no topo, é claro, por honra, não por estado. Maturidade, experiência e não idade, são fatos, fatos. Então se liga no papo, meu primo na caminhada. Dedo já tinha falado que isso é mal de família. Bill chega no bravo, descarregando sua vida. Mulumba no beat raro, aqui os moleques são tipo ninja. Então sinta essa brisa que vem de cá. No pique Romero Brito com nossa cara chegamos igual Romário Driblo na área, não vacilamos. Fazemos o que amamos, por isso nós caprichamos. Vales em bola mandamos quando estamos tocando pro santo que é forte, suporte no corre, na estrada. Vamos que vamos, então abre alas, parceiro, que nós chegamos. O santo que é forte, suporte no corre, na estrada. Vamos que vamos, avisa lá, avisa